Oi cinéfilos, meu nome é Caroline e bem-vindos a mais um vídeo do Assista a um Filme. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre o lançamento dessa semana, que é o filme Bring Her Back. O longa conta a história dos meio-irmãos Andy e Piper, que após uma tragédia são levados para um lar adotivo, sendo cuidados por Laura, uma conselheira pedagógica excêntrica. Além dos dois irmãos, a pedagoga também adotou o jovem mudo Oliver, que começa a ter um comportamento esquisito. O filme tem direção de Michael e Danny Philippou, que também são responsáveis pelo terror Talk to Me, sendo esse o segundo longa-metragem dos dois irmãos, e o roteiro também é assinado por Danny e por Bill Hindsman. Bom, eu já vou começar colocando as cartas em cima da mesa e falar que eu não fui muito fã de Talk to Me, inclusive acho que tem crítica aqui no canal, vou deixar linkado aqui no vídeo. Mas eu fiquei muito curiosa de ver esse segundo filme dos dois irmãos, justamente porque eu sei que Talk to Me foi um filme que conquistou muitas pessoas, né? Foi um filme que ficou por muito tempo no hype, assim, principalmente por conta daquela sequência musical que tem dentro do filme, né? E, enfim, muito por conta disso eu pensei, quem sabe esse segundo eu acabe gostando ainda mais. E bom, acho que ao contrário de Talk to Me, esse daqui é muito mais intimista em vários sentidos, né? Não só por ter menos personagens, mas também pela própria temática principal do filme, né? E arrisco dizer também que, ao contrário de Talk to Me, que é um filme em que é muito claro quando a gente tá perto do perigo, né, já desde o começo do filme, quando a gente tem a introdução daquela mão e de tudo que a gente vê ali dentro do filme, é um filme muito jovens tomando decisões idiotas, né. Aqui acho que tem um sentimento muito mais forte, tem muito mais significado, eu diria. Então aqui dentro eu acho que é uma estrutura clássica de filmes de terror em que o perigo é apresentado de forma gradual ali para aqueles dois irmãos, que enquanto eles tentam superar a tragédia que eles passaram, eles vão se acostumando a esse novo lar adotivo ali que eles estão e começam a perceber algumas coisas esquisitas, principalmente o irmão mais velho, o Andy. Aqui dentro da história, o Andy ele é basicamente o protetor da Piper, né? Não só por ele ser o mais velho, mas também porque a Piper é uma garota cega, então ele meio que fica duplamente responsável ali por ela em vários sentidos, né? Não só por ser o irmão mais velho e querer protegê-la do perigo, mas também pra contar pra ela as coisas que estão acontecendo. Então acaba que essa personagem, por conta da condição dela, ela acaba ficando meio de fora de grande parte da confusão que o Andy acaba vendo, né? O que, por a gente acompanhar a história pelo ponto de vista do Andy, acaba sendo muito solitário. Então, quando eles se mudam para essa casa nova, o Andy começa a se questionar de alguns comportamentos da Laura, né? Assim como nós, espectadores, também, tentando entender qual são os objetivos ali daquela mulher que, por vezes, parece tão calorosa e, por outros, parece que é uma ameaça ali pros dois irmãos, né? E principalmente o comportamento esquisito do outro irmão adotivo ali deles, o Oliver. E bom, aqui o foco principal dentro da história é o trauma, principalmente falando sobre o trauma do luto, onde a gente tem ali os dois irmãos que acabam perdendo o pai no começo do filme e a Laura que perdeu a sua filha de uma forma trágica e ela tenta lidar assim com esse luto. Então o filme todo é centrado nesses sentimentos e na tentativa de superação do luto, né? Onde a gente tem basicamente duas representações desse luto. Por um lado, a gente tem a Laura, interpretada pela Sally Hawkins, que inclusive tá muito bem dentro desse filme. Ela é uma atriz que eu gosto muito quando ela tá presente em vários filmes, e principalmente aqui foi uma surpresa muito agradável porque eu não sabia que ela fazia parte do elenco. Então eu fiquei muito contente e acho que ela tá muito bem aqui, principalmente ao retratar o amor de uma mãe e o vazio que a perda da filha deixa dentro dela, né? Acho que ela, sem dúvidas, é o grande destaque de atuação aqui dentro da história, né? Não só por ser uma personagem que acho que permite isso, né? Permite ter, como eu falei, ela tem um comportamento meio esquisito, então acho que ela consegue se mostrar muito bem no quesito de atuação, né? Mas também por ser o grande elo emocional dentro da história, né? Porque, de certa forma, mesmo com um comportamento esquisito, a gente acaba entendendo a personagem, né? Porque é uma dor que a gente consegue se relacionar de certa forma. E o segundo é o Andy, né, que tenta lidar com a morte do seu pai. De certa forma ele é a Piper, né, mas é muito mais focado nele, que, enfim, lida com esse luto, mas é um luto meio esquisito, porque ele não tinha uma relação tão boa com o pai, então ele lida de uma maneira muito diferente, né, enquanto a Laura meio que tenta acolher a Piper, né, e tentar achar certos substitutos e continua sendo uma pessoa aberta, ele vai se isolando e
se mantendo cada vez mais fechado. Como eu falei, o filme tem um tom muito mais intimista do que Talk to Me, e parte disso é por ele se passar quase que por completo dentro de uma casa, isolada de toda a civilização, e acompanhar basicamente somente os 4 moradores, né, os 4 personagens principais ali do filme. Então acaba tendo uma sensação de sufocamento enquanto a gente vai assistindo, né, porque não só a gente, por acompanhar o ponto de vista do Andy, que é um jovem que tá prestes a completar seus 18 anos e que meio que parece cercado ali, principalmente pela Laura, mas também por conta de ser essa casa, não ter muito pra onde ir, eles serem fadados a ficar conversando e interagindo um com o outro, e também uma sensação de claustrofobia e também um sentimento de desamparo, né? Porque aquelas crianças estão completamente ali e elas dependem da Laura e, enfim, se qualquer coisa acontecer, quem irá resgatá-las, né? E parte dessa escolha de cenário, eu acho que também faz muito relação com a maneira como o Andy sofre dentro do filme, que é uma forma muito mais silenciosa, muito mais sozinha. Ele tem o trauma da morte do pai dele, e é algo que ele lida por conta própria, que ele tenta contornar, ele quer lidar com aquilo sozinho e principalmente não quer incomodar a irmã dele, né? E trazer mais sofrimento e tristeza pra irmã dele. Mas apesar de tudo isso e de achar que é legal trazer um filme em que você mostra a dor de uma mãe e que você consegue entender praticamente quase todos os personagens, entender o lado deles e as ações deles, eu não achei a história impactante. Eu não consegui me conectar com a história, eu não tava engajada com o que estava acontecendo, e acima de tudo, o que eu acho que pra mim é a pior parte dentro de um filme de terror é você não se importar com o destino daqueles personagens. E eu não sei ao certo dizer o que é que tem de errado aqui, qual que é o verdadeiro motivo, porque eles até mostram algumas cenas desses personagens sofrendo e lidando com as situações, né, e mostram um pouco da relação da Piper com o Andy bem no começo do filme. Mas eu acho que faltou um pouco de intenção, talvez, de mostrar isso mais vezes, da gente realmente se sentir próximo daqueles irmãos, da gente realmente entender o sentimento ali de cada um deles. Eu acho que faltou um pouco disso. No início do filme, eles até tentam fazer com que a gente se identifique e se relacione com a personagem da Piper, por exemplo, né? Em um momento em que ela vai conversar com um grupo de meninas e elas acabam ignorando ela e rindo pelas costas dela, e claro, a gente sente muita dó da personagem. E enfim, ver que ela é uma pessoa boa e tudo mais. Mas eu não sei, depois disso ela praticamente é jogada de escanteio dentro da história e realmente não faz grandes movimentações ali pra narrativa, né? O grande ponto da narrativa é justamente a relação do Andy com a Laura. Mas eu sinto falta ali da Piper dentro dessa história, assim, e até mostrar mais do relacionamento dela com o irmão, né? Mostrar essa ligação de irmãos que eles têm, que é mostrado tanto no início e que depois vai se perdendo, e muito por se perder essa relação dos dois irmãos, a história acaba deixando de ser impactante, assim, deixa da gente também se preocupar ali com os dois. E eu acho que a grande explicação final é... Não sei, eles tentam deixar algo muito mais assustador do que acaba sendo, né? No começo do filme você tem cenas de uma espécie de um ritual acontecendo, né? E dá a entender que em algum momento isso vai ser explicado com mais detalhes, ou enfim, talvez eles encontrem aquilo. Mas no final do dia não precisa dessa volta toda, assim, eu acho. Eu acho que eles tentam dar muita explicação pra algo que não necessariamente precisa, e que não necessariamente precisa ser tão assustador, tão creepy, assim, né? Pode ser algo mais simples, pode ser somente a dor de uma mãe, assim, e acho que o filme já seria extremamente impactante somente por isso. E acho que aqui vale até comentar sobre o filme Mãe, que é um filme muito bizarro, tá? Mas eu acho que ele consegue assustar com pouco, ele consegue te deixar angustiado sem precisar de toda esse contexto por trás, assim. E acho que esse filme, ele seria muito mais aterrorizante se ele se mantivesse no simples. Eu sou sempre muito a favor do simples em filmes de terror, assim. São poucos os casos que eu gosto de uma grande volta pra explicar uma trama, né? Eu penso muito em Bruxa de Blair, que é um filme muito simples, que é apenas aquilo. É uma pessoa dentro de uma floresta supostamente assombrada, filmando
coisas, assim. E é um filme completamente aterrorizante, assim. E eu acho que quando o filme pega nessa simplicidade é muito mais aterrorizante do que se tiver essa coisa de ritual e sacrifício e... Enfim, e eu falo muito disso não só aqui, mas também no vídeo que eu fiz terça-feira sobre o filme Juntos, que eu acho que se eles tivessem mantido no simples e não dado aquela grande volta ali no final pra uma explicação, nem sempre as coisas precisam ser explicadas e ter um motivo de porquê. Às vezes as coisas só acontecem e, sei lá, no Juntos eu sinto que era esse o caso. Aqui eu acho que até podia ter uma possível motivação, mas não sei se precisava tanto dessa esquisitice, assim. Mas pra ser bem sincero, uma coisa que eu gostei desse filme é que ele me trouxe um tipo de clareza, um tipo de compreensão que eu ainda não tinha tido. Quando eu fui assistir Talk to Me, foi um filme que me deixou muito angustiada, mas não de um jeito, estou assistindo um filme de terror e por isso estou angustiada, mas de um jeito que me fez mal. Eu lembro que eu saí do cinema mal, assim, porque me deixou ansiosa, mas não de um jeito que outros filmes já tinham deixado, mas foi uma sensação que eu não tinha vontade de sentir de novo, sabe? E aqui eu senti essa mesma coisa, um pouco menos, mas novamente, e enfim, eu posso dizer que eu tenho muito incômodo em ver cenas de pessoas que se machucam. As pessoas se auto-machucam, né? E de formas extremamente brutais e violentas, né? Em Talk to Me tem muito disso, aqui tem de novo. E enfim, com esse filme eu posso tirar isso do meu peito e falar que eu não gosto de filmes de terror que são centralizados nisso, que são centralizados em cenas pra te chocar de pessoas se auto-machucando, assim, né? É uma coisa que eu não gosto e que pelo menos esse filme me trouxe essa realização, assim, porque eu passei o filme todo pensando, lembrando do que eu senti em Talk to Me e pensando, por que eu tô sentindo isso, sabe? Por que eu não tô gostando? Tá me deixando nervosa, assim, e de um jeito ruim. Mas bom, no final do dia, eu acho que Bring Her Back tem uma ideia muito legal. Eu acho muito legal essa coisa de você acompanhar uma mãe sofrendo e ao mesmo tempo acompanhar filhos sofrendo com a ausência de um pai, com a ausência de um responsável, né, tendo que mudar de casa e principalmente de um adolescente, né, que no caso sendo o Andy, meio problemático e, né, que constantemente é desprezado, assim, pelas instituições que tem que cuidar dele, né. Mas eu acho que é um filme que dá voltas demais pra algo que não precisava e também é um filme que pra mim falhou em fazer com que a gente se importasse com os personagens e com a história. Você fica ali pela curiosidade, né, do que vai acontecer, afinal, o que ela quer. Mas a partir do momento também que é revelado, eu também já não tava muito interessada, assim. Vou dizer que eu realmente terminei o filme pra poder escrever uma crítica e gravar esse vídeo pra vocês. Mas realmente não é meu tipo de filme. E tudo bem, vai ser o tipo de filme de alguma outra pessoa, né? Acho que tem uma boa ideia, mas eu não gostei tanto, assim, da execução como um todo. Mas bom, pra mim esse filme tem uma nota 4 e ele tá disponível nos cinemas. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de Bring Her Back. Também deixar aqui nos comentários o que você achou de Talk to Me. E também falar qual que é o seu filme de terror ou qual o próximo filme de terror você quer me ver falando por aqui. Então foi isso e até o próximo vídeo.